como eu descobri que eu sou uma entrante. Vamos primeiro esclarecer o que é o termo entrante, né? Basicamente, ele é uma consciência que ela habita o avatar que já está aqui em pleno funcionamento, já está vivendo a sua vida, e essa consciência, por um grande acontecimento, às vezes experiência, quase morte, algum acontecimento, a consciência é trocada. Aquela consciência que estava ali desde o seu nascimento, ela é trocada por essa consciência, que ela adentra com tudo já em pleno funcionamento, em plena vitalidade. E foi o que aconteceu comigo. Mas eu não sabia que eu era uma entrante. Como eu fiquei sabendo que eu era uma entrante? Faz pouco tempo. Meu mentor não me falou, porque os mentores não falam se a gente não questiona. Eu estava assistindo uma série. Era uma série de entrantes, né? A gente que entende um pouquinho desse mundo da espiritualidade, eu vi que era uma série que falava de várias vidas, de várias consciências que foram adentrando corpos, né? E teve uma cena de uma mulher que ela teve várias cenas para mostrar como os entrantes adentram, né? Adentram o corpo, né, da pessoa. E eu tive ali eu acho que é o que a gente fala de uma lembrança, porque eu vi a cena de uma mulher tendo crises convulsivas. E na hora da crise convulsiva, a consciência trocou, né? Ela, claro, porque ela fez esse acordo. E eu tive crises convulsivas, eu sempre fui totalmente saudável, né? E nos meus 35 anos, eu tive uma crise convulsiva. Eu estava voltando do trabalho, sempre fazia as minhas caminhadas diárias, eu voltei caminhando, eu colocava roupinha de ginástica e voltava caminhando do trabalho. E eu caí na calçada. Uns dias antes, eu comecei a perceber sinais, eu comecei a ficar meio tonta, meio zonza, sabe? Mas eu não sabia do que era. Pensei, que mal-estar é esse que eu tenho? Eu sou uma pessoa tão saudável, acho que não é nada. Continuei dando as minhas caminhadas. Quando ali eu tive aquela primeira crise convulsiva, meu mentor me mostrou. Foi ali que foi trocada a consciência. E foi permitido por mim. Isso foi um acordo feito antes mesmo de eu nascer na Terra, né? Ou seja, reencarnar na Terra. Eu permiti, foi feito um acordo para que essa consciência que está aqui agora, falando com vocês, adentrasse para trabalhar num projeto de regeneração da Terra. Aí ele foi me mostrando, né? É uma equipe que vem quando você faz essa troca de consciência. Tinham 4 seres, um deles era o meu mentor, o que é o meu guardião Exu até hoje, e tinham mais 2 seres que fazem parte, é como se eles fossem técnicos, eles mexem muito com parte de rede neural, de computador, e eles fizeram toda essa, como se fossem engenheiros astrais, foram eles que fizeram essa troca de consciência. Então eu troquei de consciência, eu não sabia. Mas os sintomas que eu tive, talvez você teve também já, quando teve assim um grande acontecimento na sua vida, uma experiência quase morte, um infarto e tal, pode ser que você tenha, então preste atenção. Claro, eu fiquei muito zonza, muito tonta, porque quem já teve crise convulsiva sabe, mexe muito com o nosso sistema nosso mental. Então eu fiquei assim, só que eu não tive só uma, né? Segundo a minha família, eu tive umas 7 naquele dia, por isso fui levada ao hospital. E eu não lembrava de nada. Eu não lembrava de informações recentes, sabe a memória recente? Eu perdi. E memórias da minha infância eu perdi. Inclusive tinha um tio naquela época que tinha falecido há 3 meses atrás, eu não lembrava mais. E eu tive algumas outras crises, depois passou. Simplesmente passou, eu nunca mais tive. Segundo meu mentor, essa crise foi provocada para que acontecesse essa troca de consciência. Né, para que eu viesse aqui, né, esse ser que está aqui, que não é a do primeiro, né, que não é a que habitava, o nome, né, dessa pessoa, o CPF dessa pessoa, né, tudo eu adquiri, né, eu peguei para mim, inclusive doenças, né, família, algum karminha ali familiar, né, coisas corriqueiras familiares, a gente acaba pegando pra gente. Eu aceitei, né, foi uma troca, né, foi um acordo. Então, eu senti muita tontura, desconexão com a realidade, e eu mudei de postura. Hoje, fazendo toda essa, agora que eu lembrei, né, fazendo toda essa referência, eu mudei de postura. Eu era uma pessoa baladeira, festeira, gostava de festar, viver a vida. E eu simplesmente mudei o meu jeito de ser. Eu mudei, eu fiquei muito mais introspectiva. Sendo que eu fui uma pessoa muito comunicativa, eu gostava de festa, gostava de ter os meus namoradinhos, uma pessoa normal. E ali eu mudei. Eu comecei a ser diferente, certas coisas eu não gostava mais, certos alimentos eu não gostava mais. Eu não me sentia mais conexão com a minha família. Minha família é muito diferente de mim. Claro, porque não é a família que este que está aqui agora, essa consciência que está aqui aceitou, né? Ela aceitou porque ela tem esse contrato ali, né? Então, contar minha experiência para vocês como entrante. Se você sabe que você é um entrante, se você já teve essa expansão de consciência, comente aqui.
Vamos compartilhar com os outros, porque tá muito comum isso, né? Não tem, tá vendo? Não tem só a forma de vida de nascer, né? Nascer de uma mãe. Só assim se adentra o simulador Terra? Não. Você pode entrar como, aqui nesse simulador Terra, como um entrante, né? Como uma consciência entrante. Permitida ou não, tá? No meu caso, foi tudo permitido, documentado, foi acordado, né? Todos os seres envolvidos sabiam. Eu vim para esse projeto, que é o que eu estou realizando agora com vocês, regeneração da Terra, fazer com que as pessoas pensem sobre tudo isso aqui. Estou aqui nesse trabalho, estou cumprindo a minha missão e logo eu acredito que irei retornar. Mas tem entrantes que vêm e se aproveitam do corpo. No momento que ele está tendo ali aquele colapso da EQM, que se fala, né, da experiência quase morte, ele aproveita e adentra sem permissão. Aí a outra consciência realmente morre, né? Ou é aprisionada muitas vezes. E ele adentra sem permissão. Então existe também os que adentram sem permissão. Como eu digo, existe de tudo, várias possibilidades aqui nesse simulador, né?